Shalom para você. Nós estamos aqui novamente para apresentar-vos um tema em que há uma demanda de pensamentos e muitos desses pensamentos entram em contradição com as Escrituras Sagradas, com o livro da lei. Exatamente é o tema que eu quero estar compartilhando convosco. A lei eterna. Devemos ou não guardá-la? Para nós entendermos essas divergências que causam esses pensamentos, há pastores, há teólogos que defendem que a lei, ela foi dada apenas para os judeus, os yehudins. Há quem defenda que a lei passou e que nós hoje estamos debaixo da graça. Por isso, nós não estamos mais sujeitos aos mandamentos do Eterno de Israel. Outros dizem que se você guardar a lei, você está debaixo da maldição da lei. E defende que não há salvação para os que observam os preceitos do Altíssimo. Esta introdução é só para você ter uma ideia de quantos pensamentos diferentes acerca de um só assunto. Mas o que a Escritura diz concernente a estes assuntos? O que a palavra do Senhor tem para nos revelar? Antes de começar, eu gostaria de convocar você e pedir a tua atenção. Pedir para que você se concentre naquilo que será palestrado daqui para frente. E quero pedir também licença para estar usando os nomes próprios dos personagens bíblicos. E eu estarei usando uma Bíblia aramaica. Eu vou estar usando uma Bíblia aramaica e vou estar palestrando em cima do conceito hebraico mais próximo do original, daquilo que foi passado para nós. Então, na pessoa do Messias, estarei empregando o termo Yeshua. E Yeshua quer dizer o Eterno salva. Na pessoa do Eterno, gostaria de estar empregando alguns termos. Hashem, que quer dizer o nome, Elohim de Israel, e outros títulos e adjetivos. Então, daqui para frente, esteja preparado para estudar juntamente comigo. Primeiro, eu tenho que passar para você o conceito de lei segundo o hebraico. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender as Escrituras, porque nós pegamos uma Escritura que é a tradução da tradução. E o conceito de lei em Israel tem muitas palavras para lei. Por exemplo, para se referir a um edito real, a expressão é date. Para se referir a mandamentos, a expressão é mitzvah. E no plural, mandamentos, mitzvot. Para se referir a juízos, quando o Eterno quer chamar a atenção do povo de Israel para os seus juízos, ele usa mitzpatim. E para o Senhor se referir aos 5 primeiros livros da lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Em hebraico, vai de Bereshit a Devarim.
Devarim, ele usa uma expressão Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e quer dizer instrução, a qual o Eterno nos deu. E muitas confusões existem nas Escrituras, porque muitas vezes o Eterno está falando Torá como se referindo aos 5 primeiros livros e não como mandamento ou mitzvah. Então, gostaria de dizer que quando foi traduzido para o grego, entrou ali a expressão nomos. No grego tudo é nomos. Então, para nós entrarmos neste assunto, devemos entender a diferença de mandamentos, leis, juízos, instrução, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para começar, gostaria de te apresentar alguns versículos concernente à Torá. A palavra nos ensina, primeiro, a Torá é perfeita. Isso você vai encontrar no livro de Terrilim, Louvores ou Salmos, capítulo 19, versículo 7. Você está lendo aí no vídeo, na sua casa, e diz: a lei do Eterno, e o de Re, Vavirre, que erroneamente eles colocaram Jeová. A lei do Eterno é perfeita e refrigera a alma. A lei do Eterno, primeiro, ela é perfeita, ela não tem falhas, ela não tem furos, ela não tem contradição, ela é perfeita. A Torá é perfeita e refrigera a alma. Você está lendo aí Nefesh. Nefesh quer dizer alma, quer dizer vida. Sim, é a palavra, a lei do Eterno refrigera a alma. Então, primeiro, a Torá é perfeita. Segundo, ela é eterna. Será que a Torá, a lei do Eterno, os ensinamentos do Eterno, os caminhos do Eterno, elas têm fim? Não. No Salmo Terrilim 111, versículos 7 e 8, diz: as obras das suas mãos são verdades e juízo. Porque as obras das mãos do Eterno são verdade e juízo? Porque os 10 mandamentos, o decálogo de Êxodo 20, escrito em Shemot, em hebraico, a palavra diz que as mesmas pedras e as escrituras que estavam nas pedras eram obras do próprio Elohim, gravada pelos dedos do próprio Eterno. Então diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo. Por que juízo? Porque através dos 10 mandamentos serão julgados todos os povos na face da terra. E ele continua a dizer: seguros são todos os seus mandamentos. Viu como ele enlaça as obras da mão do Eterno com os seus mandamentos? E diz: permanecem firmes para todo o sempre. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Por que os 10 mandamentos foram postos em tábuas de pedras? Por que foi posto em tábuas de pedra? Porque pedra, na linguagem simbólica, tem a conotação de eternidade. Pedras quer dizer para sempre. Então o Senhor põe os seus 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E aqui diz que a lei, a Torá, é eterna. Salmo 111, versículos 7 e 8. Terceiro, é santa, justa e boa. A Torá é santa, justa e boa. Romanos, em hebraico, Romiti 7:12. E assim a Torá, a instrução do Eterno, o Pentateuco, é santa. Santa em hebraico, Kadosh, é separado. E a mitzvah, agora sim, falando sobre os 10 mandamentos, mitzvah quer dizer mandamento, é separado, é santa, justa e boa. Como vocês puderam ver, a Torá é perfeita, é eterna, é santa, justa e boa.
Eu gostaria também de estar compartilhando convosco que o Eterno reflete, a lei reflete o próprio Criador. Um rei, dependendo dos seus editos, um rei, dependendo das suas regras, é que ele seria julgado se ele era um bom rei ou se ele não era um bom rei, era um homem cruel. Dependendo dos seus editos, ele era julgado. E o Eterno tem uma lei, e esta lei reflete o próprio Elohim de Israel, o Criador da Eretz e dos Chamais, da terra e dos céus. A sua lei reflete o seu caráter. A palavra diz que o nosso Criador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o começo, Ele é o último, Ele não tem fim, e o seu reino subsiste pelo século dos séculos, amém? Então Ele não tem fim, por isso nós chamamos Ele de eterno. E a palavra diz em Salmo 19, versículo 7, que a lei é eterna. A palavra também diz que a lei do Senhor, Salmo 111, 7 e 8, é eterna, e 119, que a lei do Eterno é perfeita. A palavra diz que o Eterno, Ele é perfeito, Ele não tem mácula. A lei do Eterno é perfeita, como o Eterno é perfeito. O Eterno, Ele existe para todo sempre. A sua lei está firmado, permanecem firme para todo sempre. O Eterno também, Ele é santo, Ele é separado. Ele disse: sedes santo, porque eu sou santo. Em Romanos 7,12 disse que Ele é santo. A lei, o mandamento é santo. A palavra aqui também diz que a lei é justa, e a palavra diz que o Eterno é o justo juiz. Está vendo como que o mandamento reflete o caráter do Eterno? Diz também que a lei é santa, justa e boa. E Yeshua, o Messias de Israel, ele diz: por que me chamam de bom? Bom só existe um, que é o nosso Pai que está lá em cima. Só o meu Pai, só Elohim, só Hashem é bom. E a palavra diz que a lei é boa. Então, meus irmãos, se rebelar contra o Eterno é se rebelar contra a sua lei, os seus mandamentos. Uma outra questão que eu gostaria de estar passando aqui é sobre as duas testemunhas da Torá. Quando o Eterno de Israel, ele foi dar os seus mandamentos lá para os hebreus, os israelitas, o Eterno, quando foi entregar as suas mitzvot, os seus mandamentos, quando o Eterno foi entregar a Torá, né, as suas instruções, então o Eterno convoca duas testemunhas. Você sabe quais são as duas testemunhas que o Eterno convocou para servir, para dar testemunho contra o povo de Israel, devido a eles estarem fazendo ali uma aliança com o Criador? Saiba de uma coisa, meus irmãos: vocês não podem somente ir na igreja ou aonde você frequenta somente para buscar a bênção. Para toda aliança, ela tem as duas partes têm que ceder algumas coisas, as duas partes têm que investir alguma coisa. Israel investiu a sua fidelidade ao Eterno, Israel investiu a sua obediência ao Criador. Em troca, o Criador daria a eles bênçãos, mas o Eterno, sabendo que o homem é falho, ele convocou duas testemunhas. Se você abrir em Devarim, que você conheceu como Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, você vai ver a seguinte expressão: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o Eterno deu um conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então o Eterno convoca as duas testemunhas. Agora você já sabe que é os céus, os raios
o Hashamayim, e é a Eretz, a terra. Ele convoca os céus e a terra como testemunhas fiéis para usarem contra o povo, caso eles quebrassem a aliança do Eterno. Irmãos, então, os céus e a terra, eles estão relacionados com a entrega dos mandamentos e com a fidelidade do povo de Israel. Se nós sairmos da Torá, dos 5 primeiros livros da lei, e entrarmos ainda dentro da Tanar, da primeira aliança ali, nos Navins, nos profetas, você vai ler em Yeshayahu, que você aprendeu como Isaías, e Yeshayahu é seu nome próprio, é o seu nome verdadeiro. Então, Yeshayahu, ele convoca novamente as duas testemunhas para darem testemunhas contra Israel, e ele diz assim, no capítulo 1, no verso 2, você poderá ler aí na sua casa, na tela: ouve, ó céus, e dá ouvidos. Quem? Que ele pede aí para dar ouvido? Tu, ó terra. Veja que Yeshayahu, o profeta, o Navim de Israel, ele convoca os céus e a terra, e ele diz assim: porque o Espírito do Eterno tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Veja bem que o profeta, ele convoca os céus e a terra para falar que o povo de Israel tinha se rebelado contra o Eterno. E nós aprendemos já que rebelar contra o Eterno é rebelar-se contra a sua lei, os seus mandamentos, o caminho da justiça, a qual o Eterno entrega os mandamentos e diz para Israel não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então Yeshayahu convoca as duas testemunhas do Eterno. Mas, irmãos, saindo agora da Taná, da primeira aliança, nós vamos entrar agora na Brit Hadashah, na nova aliança, e nós vamos ver o nosso mestre Yeshua HaMashiach, o ungido de Israel. Ele, quando foi tratar deste assunto delicado, que é a lei do seu pai, Yeshua, ele faz algo também não diferente. Ele convoca duas testemunhas para dar testemunhos que os mandamentos do Eterno permanecem firmes para sempre. E ele diz assim em Matitiahu, Mateus, em hebraico o seu nome, não existe Mateus em hebraico, existe Matitiahu, Iahu, prefixo, o nome do Eterno. Então, em Matitiahu, qual você conhece como Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, e Yeshua diz assim: não cuideis que eu vim destruir a Torá. Ele usou na sua Bíblia está lei é dat, mas ele usou no original Torá, está aqui na Bíblia aramaico. Não penseis que eu vim mudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não penseis que eu vim mudar. O que está aí na sua tela? Ele diz assim: não cuideis que eu vim destruir a Torá ou os navis, os profetas, ou seja, a primeira aliança, as escrituras que existiam na época. Apenas a primeira aliança existia, e Yeshua veio falar que não veio mudar. Não vim destruir, mas no grego ele está uma expressão melhor do que em português, plerosai, né? Plerosai quer dizer mais completar, ou seja, mais levá-los a cumprir. Eu não vim destruir as escrituras do meu pai, que vai de Gênesis, Bereshit até Malaquias. Eu vim completar, eu vim levá-los a cumprir. Porque em Emet, em verdade vos digo, olha Yeshua convocando as duas testemunhas novamente, que até que os céus, que é a primeira testemunha, e a terra, que é a segunda testemunha, passem, nenhum Yud, foi a expressão em hebraico, que é a menor letrinha do alfabeto hebraico, nenhum Yud, na sua Bíblia está tio, mas no original, ou qualquer traço se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Baruch Rabá, bendito seja o nome do Eterno, porque Yeshua convoca as suas duas testemunhas para dar testemunho que a lei
não passará. E ele diz que até que os céus e a terra passem, nenhum traço, nem a menor letrinha no hebraico passaria da lei. E quanto mais um mandamento inteiro, como muitos aí pregam, que a lei passou, ou só temos agora 9 mandamentos, não temos mais 10. Então, o Yeshua diz aqui, que até que os céus e a terra passem. Nós sabemos lá no livro de Yeshayahu, Isaías também, Guilherme, Apocalipse, que haverá novos céus e nova terra, um céus e uma terra renovada. Mas Yeshua falou que até isto acontecer, nenhum traço se omitiria da palavra. E eu te faço uma pergunta: os céus já passaram? A terra já passou? Veja, irmãos, meus queridos irmãos, que Yeshua falava em parábolas. Aqui ele não usa parábolas, aqui ele vai e diz categoricamente que a lei não passaria. Ele continua também no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, ele convoca as duas testemunhas para falar novamente da lei. E ele diz: é porém mais fácil passar o céu, que é a primeira testemunha, e a terra, que é a segunda testemunha, do que cair um tio da lei, do que cair um traço da lei. E você acha que Yeshua veio mudar, veio acabar com a lei do pai dele? O que ele diz? Que ele foi ungido para libertar o povo, para desfazer as obras do pecado, não desfazer a lei que diz o que é pecado. Ele veio desfazer o pecado.